Paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui com um tema para essa semana. E o tema é um tema bem pontual que Deus tem falado comigo para esses dias, que é levantando altares para Deus e derrubando altares do diabo. Deus tem falado muito ao meu coração sobre os altares que nós temos erigido nesses dias, ou altares que os nossos antepassados erigiram, Eles ergueram, eles levantaram, e os altares eles se perpetuam, tá? Então vamos entender um pouco sobre altares, O altar é um lugar onde a pessoa, a divindade, o Deus, ele recebe sacrifício, recebe adoração, é um lugar de aliança, é um lugar de comunhão. Você vai ver no Antigo Testamento que o altar, ele tinha altar dentro do tabernáculo, dentro ali daquele tabernáculo construído ali com as medidas que Deus deu. Tinha um altar que ficava no pátio, que era o altar do sacrifício, e tinha um altar que ficava lá no lugar santo. E qual era a diferença desses dois altares? Só para vocês entenderem, para a gente entrar pontualmente na palavra. O altar do sacrifício que ficava ali no pátio, ele era para tratar o pecado. As pessoas tinham acesso a esse local, Era o lugar onde eles queimavam, o sacrifício animal, representando, tanto o sacrifício do sangue quanto tratar do pecado em si. Já o altar do incenso, que ele ficava lá dentro do lugar santo, aquele altar, ele ficava lá para quê? Aquele altar, ele representava a oração, relacionamento, entendeu? Então ele já era um lugar mais restrito, porque no Antigo Testamento a gente tinha um homem que representava o povo, Então a gente se pergunta, para que serve o altar? É sim, também um lugar de sacrifício, onde a gente oferece a Deus, aquilo que a gente tem. No Antigo Testamento eram animais que eram sacrificados para Deus, como diz lá no livro de Levítico. A gente vai ver, Levítico ele traz assim minuciosamente como os sacrifícios eram feitos no altar, eram holocaustos, entrega total ali, era sacrifício pelo pecado, oferta de comunhão, enfim. E o altar também ele é um lugar de encontro com Deus. No Antigo Testamento também, como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os patriarcas, eles levantavam altares. E o objetivo era que o encontro, era uma experiência espiritual, era um momento deles falarem com Deus, um memorial para com Deus. Era um lugar de aliança. A gente vai ver quando Deus ele faz uma aliança com Abrão, ali em Gênesis 12. Então, também altar é lugar de aliança, lugar de adoração, onde eles também erigiam a adoração ao Senhor dos Exércitos, lugar de entrega total. Porém, a gente sabe que no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele veio para acabar com os sacrifícios de animais, Porque antes o altar ele sempre envolvia custo, renúncia, entrega real, mas voltado para animais. Mas no Novo Testamento o que acontece? O próprio Jesus se torna o sacrifício definitivo. Você vai ver em Hebreus 10:10, quando o Senhor fala que ele foi ofertado, uma vez só por todos, para que o homem tivesse acesso ao Pai. Você vai ver que não tem mais a necessidade de um altar físico depois de Cristo, com sacrifício animal. Por quê? Porque o altar deixou de ser físico para ser espiritual, como diz Romanos 12:1, que importa que nós ofereçamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional que eu quero de vocês. Então o altar ele passou agora, deixou de ser uma plataforma física e passou a ser a gente, ser nós o sacrifício, tá? O sacrifício é você, é a sua vida para o Senhor. O lugar hoje de comunhão com Deus, É o que? O altar se tornou um lugar de comunhão com Deus, de oração, de entrega, um lugar de vida rendida ao Senhor, entendeu? Então, hoje os sacrifícios espirituais nós entregamos a Deus, como o próprio livro de Hebreus 13:15 fala sobre o sacrifício de louvor. Quando você, por meio de Jesus, vai oferecer continuamente um sacrifício de louvor para o Senhor, entendeu? Então, hoje o altar, ele passou
a ter essa conotação, porque ele deixou de ser físico e ele passou a ser nós, o nosso coração, porque nós somos o templo e dentro de nós há um altar. Você é um altar ambulante. Agora sim, vamos entrar em algumas partes históricas e bíblicas, para você também entender esse contexto que eu estou te falando aqui. Toda vez que um homem na Bíblia, ele queria levantar um altar para o Senhor, o objetivo dele era único. Ele queria ver, ouvir e sentir a manifestação do Senhor. Por quê? Você pode até ter fé, e uma fé poderosa, mas se você não tiver altar, a sua fé, ela é inútil. Ela é inválida, porque nós precisamos ter uma fé ativada e por meio de altares. E se você prestar atenção, hoje as trevas, os filhos das trevas, satanistas, bruxos, eles entendem mais de altar do que nós que servimos a Deus. Eles levam mais a sério, irmãos, a questão de altar do que eu e você, que somos cristãos. Sabe por quê? Porque eles entendem que Satanás, quando eles erigem um altar para o diabo, eles sabem que o diabo não está interessado na madeira, no concreto, no tijolo, não. Ele sabe que o diabo está interessado no homem, assim também como o Senhor está interessado no homem, entendeu? É tanto que o próprio Samuel, em uma das suas falas, ele dizia: é melhor obedecer do que sacrificar. Entendeu? Então, e ali o que acontece? Deus, ele está interessado porque para agir na terra, o diabo, ele sabe que ele precisa do homem. E o Senhor, ele deliberou, otorgou ao homem a autoridade para ele agir sobre a terra. Então, o diabo, em todo tempo, ele tenta copiar o Senhor. Tenta em todo momento tomar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida. Ou seja, do teu coração vão surgir altares que podem ser para Deus ou para as trevas. Então, no altar o que acontecia? O altar havia a manifestação do Senhor. Era um lugar onde Deus, com a sua autoridade e soberania, se manifestava. Altar é nada mais, nada menos do que lugar de ofertas, de oferendas, de sacrifício. Só que detalhe, o altar é um lugar também aonde se abre portas e portais para o mundo espiritual. O altar, ele liga, uma conexão física, dimensional de reinos. O altar serve para isso, para ligar o reino físico com o reino espiritual. Abre uma dimensão, entendeu, irmão? Então, os profetas do Antigo Testamento, os grandes homens, patriarcas, eles levantavam altares. E o altar daquele tempo era para quê? Era para que abrisse uma porta do reino dos céus ali, para que abrisse uma fenda e eles tivessem contato com o Senhor. Eles levantavam o altar também como memorial. E aquilo era para quê? Para que aquele altar ele servisse de geração a geração. Então, aqueles homens, eles estabeleceram na sua vida um compromisso. Eles estabeleciam um altar, eles tomavam uma decisão na sua vida. Vai entendendo que já já você vai compreender porque toda essa introdução, tá? E já já entra na palavra, vamos ler a Bíblia porque somos crentes. E o que acontece? Aqueles homens, eles levantavam altar na sua vida. Eles levantavam altar ao Senhor. E o objetivo deles levantarem aqueles altares era para quê? Para santificar-se, para entrar no lugar de compromisso. Para quê? Para que tivesse uma palavra vinda do Senhor, porque eles sabiam que o Senhor, para se manifestar, ele esperava que o homem levantasse um altar e focasse diretamente para os céus a sua adoração. Entendeu? Então, se você entender nos dias de hoje, né, que eu e você, quando a gente recebe uma palavra, é porque nós temos um altar. E detalhe, Deus tem nos chamado para sermos construtores de altar, de altares. A minha vida e a sua vida é um altar. Eu e você, sem altar, nos tornamos vazios. A minha casa, a tua casa é um altar. A sua família é um altar. O seu ministério é um altar. A tua empresa é um altar. Os seus filhos são um altar. Tudo aquilo que está sobre a sua vida, que Deus tem te entregado, é um altar. Para quê? Para você servir ao Senhor com aquilo que você tem. Para você servir com tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Entendeu? Então, comece a
entender comigo. Se eu sou um altar, se tudo que está em minha volta é um altar, e se esse altar eu tenho ofertado, eu tenho entregado, como diz aquele louvor que diz assim: tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Então se você entende que é dele, você devolve. Só que em dados momentos nós não estamos entendendo, porque às vezes nós não temos um altar, não fomos nós que levantamos e erigimos aquele altar. Porque, pense comigo, se na tua vida você passa por tantas coisas repetitivas, assim, você é uma pessoa trabalhadora, você trabalha duro, mas teu dinheiro não rende. Então você se sente uma pessoa roubada. Se na sua vida circunstâncias têm se repetido costumeiramente, o diabo ele tem te saqueado emocionalmente, espiritualmente. Se você é uma pessoa que vive enferma, na sua família só tem enfermidades. Se você hoje é uma pessoa que na tua família as mesmas enfermidades vão se repetindo, situações, separações, divórcios, mortes, circunstâncias que se repetem pontualmente, aconteceu na vida de várias pessoas da família. Se você conseguir identificar isso como aborto, a partir de tal mês, todos os primeiros filhos da família morrem, um quadro de pessoas com deficiência que vem acontecendo, um tipo de morte, de acidente que se repete por várias pessoas da família. Sabe o que significa? Tem um altar de Satanás escondido na sua geração. Há um altar que não foi quebrado na sua geração. Que alguém, ou você mesmo, levantou esse altar. Entendeu? Porque Satanás, ele também precisa de altares para erigir. E como eu falei aqui, altar, ele serve para levantar um memorial para gerações. Então, um altar, dentro do altar você faz um juramento, você faz um pacto. Então, existem altares que estão escondidos na nossa geração, que foram feitos pelos nossos antepassados. E nós hoje estamos sofrendo toda a tribulação, toda uma luta que foi levantado por nossos tataravós, bisavós e avós. E fizeram um pacto. E quando eles pactuam com o diabo, eles fazem um pacto para gerações. Não, é porque eu tenho maldição. Tem maldição na família, maldição hereditária, nós estamos quebrando. Querido, se existiu maldição, pode ter certeza que existiu um altar. Satanás foi glorificado, ele foi servido, ele foi honrado na vida de alguém da tua família. Por quê? Por causa desse altar que existe na sua família, lá, geracional, é por causa desse altar que o que acontece? Feiticeiros se levantam contra você, tanta obra de macumbaria, tantas maldições, tantas palavras contrárias tem vindo contra a tua vida. Porque assim, se na tua família alguém mexeu com feitiçaria na geração, o que acontece? Há um altar no mundo espiritual que acompanha na alma da geração, que é de geração em geração. E esses demônios, eles vão vir buscar, reivindicar o sangue, os votos, os pactos feitos, que foram entregues. O sangue que foi derramado. E os demônios vão vir usando feiticeiros, usando os discípulos, os filhos dele, para trazer guerra contra você e contra a sua casa. Então você pode não estar entendendo, porque coisas estão se repetindo, ciclos estão se repetindo, é porque o Senhor está dizendo que existe um altar geracional que precisa ser quebrado. Precisamos derrubar os altares de Baal, irmãos. Eu e você precisamos derrubar os altares que têm permanecido por anos na nossa história, na nossa vida. Derrubar os altares de feitiçaria, os altares de imoralidade, os altares de idolatria, de perversidade que eles vêm seguindo geracionalmente. E nós quebramos altares com um padrão de comportamento diferente e uma postura espiritual, levantando um altar. Vamos quebrar altares que foram erigidos por pai, avó, bisavó, que foi lá e levantou para Satanás, sacrificou a vida deles, deu tempo, deu dinheiro. Não. Nós iremos cancelar esses altares em nome de Jesus. E ao falar de altar, nada mais, nada menos do que falamos de quem? De Abraão, o pai da fé. Por quê, irmão?
Porque quando a gente fala de Abraão, a gente fala das promessas. O primeiro altar que Abraão ele erigiu foi em Siquém, segundo Gênesis 12, 6 e 7. A Bíblia fala que ali Abraão levantou um altar. E o altar que Abraão levantou, a Bíblia fala que ele se acampou, vou ler aqui com vocês, em Gênesis capítulo 12, versículos 6 ao 7. Vamos ler aqui a palavra de Deus para você entender como Deus falou ali, olha. Versículo 6 ao 7 diz assim a palavra: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar do Senhor que lhe aparecera. Estamos diante de um Deus que fez uma promessa para Abraão. E antes mesmo dessa promessa se cumprir, Abraão já construiu ali um altar. Abraão ele já entendeu que não, quem prometeu é fiel para cumprir. Só que detalhe, Abraão não só erigiu esse altar, Abraão erigiu 4 altares, que foi esse em Siquém, foi em Betel, entre Betel e Ai, ele levantou o altar em Hebron, ali nos carvalhais de Manre, e ele também levantou o altar, o mais famoso de todo, o altar no Monte Moriá, que ali se diz: o Senhor proverá. Tá? E o que acontece? Abraão levantou um altar e ele sacrificava no altar, ele louvava o Senhor, ele recebeu uma palavra e disse: não, agora mesmo eu já vou levantar um altar para louvar, para adorar, porque as gerações futuras receberão a palavra que o Senhor está incutindo em mim. Ei, quando você recebe uma palavra, o Senhor está dizendo: ei, não fuja, ei, não se preocupe. As lutas estão se intensificando, está acontecendo isso, aquilo, outro. Não, o Senhor está dizendo: levante o altar. Levante um altar. E você sabe que onde Abraão levantou o altar em Siquém, foi ali um marco. Onde o que acontece, irmãos, que foi ali que a sua geração passou as suas maiores lutas. Foi ali que a Bíblia fala que a filha de Jacó foi o quê? Estuprada. Foi ali onde em Siquém que os filhos de Jacó se levantaram e trouxeram assassinato. Foi também ali que José foi tomado pelos seus irmãos e vendidos. Ou seja, um altar que Abraão levantou foi um lugar onde o diabo tentou roubar, tentou tirar, mas a palavra permaneceu, porque quando você levanta um altar, o altar que você levanta, ele vai perdurar geracionalmente. Ei, há registro que só um novo altar na vida da gente pode combater. Há registros. Tudo que a sua geração fez tem um registro. Tudo. Então, precisamos fazer o quê? Quebrar esses altares. Através de o quê? Nós temos que levantar um altar. E como é que a gente levanta um altar? Altar tem que ter sacrifício. Qual é hoje o sacrifício que nós daremos ao Senhor? O nosso tempo, a oração, a nossa oferta, o nosso sacrifício, o nosso dízimo, a nossa vida. Tudo que você sacrifica é aquilo que você está dando. É um altar que o Senhor está liberando para você. É um altar que você está liberando. E todo o altar, qual é o propósito do altar, irmãos? É abrir portais do reino. Portões do céu, da terra. Só que os bruxos sabem disso. Os bruxos sabem e eles levantam altares aos demônios. E o que é que eles fazem? Eles vão lá, eles entregam o sangue deles, ele oferece sangues humanos, ele oferece animais, oferece dinheiro pro diabo. Ele se abre portões de inferno. Os bruxos sacrificam e o objetivo é tentar dominar áreas, para que tudo que é do Senhor, que é para você, seja bloqueado naquele lugar. Então, você é esse altar. Você é um altar ativo. Aonde você chegar, aonde você entrar, as portas do reino se abrirão se você levantar um altar. E esse é o momento que Deus está te chamando para você levantar altar, irmãos. E você pode levantar um altar na madrugada, você levanta altar quando você jejua, quando você ora, quando você disponibiliza tempo para a palavra, quando você serve ao Senhor, quando você vai lá. E para não ficar só nas minhas palavras, nesse momento eu quero também liberar uma palavra de Juízes. A palavra de Juízes no capítulo 6, do versículo 24 ao 27. E aí vamos entrar na palavra, que diz assim, Juízes capítulo 6,
versículo 21, tá, irmãos? Ao 27, desculpa. Diz assim: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abizeritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os postes de luz que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. Ei, você vai ver aqui um Gideão que levantou um altar para o Senhor. Ei, antes de você enfrentar um altar geracional, você precisa construir um altar pessoal. Ei, Gideão está vivendo nos dias de maior apostasia da sua vida, onde tinha altar para Será, para Moloque, para Baal, e a terra, e os homens estavam enfraquecidos, os homens estavam fugindo. Porque é isso que acontece quando tem o altar do inimigo. O medo toma conta. Ei, os impedimentos, as coisas começam a dar errado. Quando a gente permite que o altar do inimigo ele prevaleça. E o que acontece? Gideão, ele levantou um altar para o Senhor, dizendo: o Senhor é paz. Tá acontecendo tanta adversidade, mas o Senhor é paz. E depois ele foi levantar um altar. E qual foi o momento que ele foi levantar o altar? Derrubar o altar da casa do pai? Madrugada. Ei, Deus está te convidando para as madrugadas. Você vai derrubar altares geracionais, altares que vêm da sua família, altares. Deus vai quebrar esse ciclo que está se repetindo na sua vida. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer: há uma palavra do céu sobre a tua casa. E o inferno está querendo combater, está querendo ativar altares que foram levantados lá atrás, mas o Senhor está dizendo: eu te dou autoridade para você levantar um altar mais poderoso. Temos quem? Como exemplo, Elias. Elias, a Bíblia fala que Elias, quando ele levantou ali em Reis para enfrentar os profetas de Baal, que a Bíblia fala, ele restaurou o altar que estava em ruínas. Ou seja, Elias nem começou um altar do zero. Existem lugares que quando você levantar o altar, quando você implanta um altar naquele lugar, irmãos, ali vai ficar um marco, vai abrir um portal. Quando eu sempre vou para uma casa, eu levanto um altar. Eu levanto o altar por onde você for, emprego, onde você estiver inserido. Deus está dizendo: essa rua que você mora, levanta um altar. E o inferno sabe que você já está aí. O inferno sabe, por isso tanta luta, tanta adversidade, tanta perseguição nesse trabalho, tanta coisa tem dado errado, é porque o diabo sabe que você é um altar. E quando você se levanta como altar e restaura no altar, quando você começa a clamar, quando você entra na presença, os macumbeiros, os feiticeiros, todas as pessoas que servem ao inferno, todas elas começam a cair. Eles não prevalecem, porque altar é lugar de decisão. Deus está te chamando para você tomar uma decisão. Comece a gastar tempo, porque irmão, hoje altar, toda uma divindade buscada pelos homens tem um altar. Você vai ver, Maomé tem um altar. Tem altar para Buda, tem altar para Maria, tem altar para demônio, tem altar para tudo que é lugar. Então o Senhor está dizendo: antes de ir para a guerra, levante altar. Se levante, porque Deus está te chamando para que você vá no Moriá sacrificar. Vá, dê o seu melhor. Deus está te chamando. Elias levantou um altar em um lugar onde já existia um portal aberto. Tem lugares que o portal já está aberto. Por isso que tem pessoas que vão para monte, tem pessoas que vão para lugares específicos, porque eles levantaram um altar. Esse teu quarto é um altar. O Senhor está dizendo: ative ele. Ative ele. Deus está te chamando, porque todas as vezes que você levantar um altar, que você acessar os registros, como foi que Gideão disse: Senhor, Deus dos meus pais, o Deus dos nossos pais. Gideão, ele foi acessar a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os altares que eles levantaram ainda tem poder, os portões dos céus estão abertos. E quando você levanta altar, todo altar de feitiçaria, os portões do inferno, eles não prevalecem. As pragas, as maldições, as enfermidades começam a bater em retirada. Deus está te chamando para você levantar um altar. E todas as vezes que você levanta um altar, meu querido,
Todas as vezes que você levanta, está construindo um altar, o inferno tenta te paralisar. Mas neste dia, o Senhor está te chamando. Ei, sabe qual é o momento que você percebeu que você precisa levantar um altar? É quando tudo em sua vida estiver parado. Quando nada estiver acontecendo. Ei, é nesse momento. Porque quando você levanta um altar, a sua vida entra num movimento violento, uma transformação profunda. Deus está dizendo, desperte! É tempo de levantar altar, é tempo das coisas começarem a andar na tua casa, na tua vida. E eu quero falar para você como é pontual você levantar um altar, como a gente vence guerras quando a gente levanta altar. Você vai ver ali no livro 2 Reis, no capítulo 3, do versículo 24 ao 27. Você vai ver sobre o filho de Acabe, Jorão, Josafá, que é o filho, que é o rei de Judá, e o rei de Edom. 3 reis que se juntam porque eles se levantam contra Moabe. Porque quando Acabe morre, Moabe não quer pagar mais os tributos e os impostos para Samaria. E aí o que acontece? Os 3 reis se juntam e vão lutar contra Moabe. E a história nos fala que antes de lutar contra Moabe, eles estão com sede, estão cansados, e eles buscam um profeta e vão atrás de Eliseu. E quando eles vão em busca de Eliseu, Eliseu libera uma palavra que Deus disse que sem vento, sem chuva, Deus traria água e Deus daria vitória, que eles tapariam as fontes e tal. E Deus assim fez. Da terra de Edom vinha uma água e encheu ali aquela terra. E a Bíblia fala que os filhos de Moabe viram de longe, pensou que era sangue e atacaram, e eles foram mortos. E a Bíblia fala que eles correram até uma determinada cidade murada. Cerca de 700 homens, o rei mandou enfrentar o exército de Josafá, do rei de Edom e do rei de Samaria, e eles estavam morrendo. E como foi que ele parou essa guerra? Ele, em cima do muro, ele vai e mata o seu filho. Em cima do muro. E a Bíblia fala que aquilo ali para o Senhor, aquilo ali, aquela atitude, a Bíblia fala que então ele tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Sabe o que significa? Na hora que o rei de Moabe ofereceu o seu filho em cima do muro, ele fez um sacrifício de alta patente, de grande prioridade e importância. Ele ofereceu o filho dele, aquele que seria sucessor do reino, em cima do muro, para o seu Deus, para Quemos. E naquele momento a ira do Senhor veio sobre Israel. Sabe por quê? Porque Israel estava com pecado de idolatria. Porque Israel não entregava um sacrifício ao Senhor daquela forma. Ei, esse tempo é guerra de altares. E o Senhor está dizendo, não deixe o inferno dar o melhor dele e você ficar com reserva. Não. O Senhor está dizendo, Ananias e Safira morreram porque eles tentaram mitigar, tentaram mentir, tentaram falar meias verdades, não se entregaram por completo no altar do Senhor. E o que é que o Senhor está dizendo? Tem altares, tem guerras que você tem perdido, porque o inimigo tem dado tudo, e você tem dito, eu estou cansado, não estou desanimado, eu não vou para a igreja hoje, não adianta eu jejuar. O Senhor está dizendo, adianta sim, tem guerras que precisam ser vencidas, e para elas serem vencidas, o Senhor está dizendo nesse momento, é luta de altares. Há uma luta de altar. Ei, cidades têm altares, bairros têm altares, continentes têm altares. Porque o altar de lá da sua bisavó, que ela adorou, te persegue até hoje. Altar de idolatria. O Senhor está dizendo, é tempo de você entregar o seu melhor no altar do Senhor. No mundo espiritual, o Senhor está dizendo que existem linhagens que estão sendo sustentadas por altares. Detalhe, para um altar estar ativo você precisa alimentar. E quantas vezes nós estamos alimentando o altar geracional com o quê? Com raiva, com contendas, com ódio, com falta de perdão. Mas Deus está te convidando para você mudar, para você começar a entender. Olha, em Deuteronômio 12, do 1 ao 7, Deus fala para o povo de Israel derrubar os altares. Olha, vocês vão lá, vocês vão entrar lá na terra dos amorreus, e cananeus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Olha, mas eu quero que quando vocês entrarem lá, vocês derrubem os altares, os bosques. Sabe por quê? Porque Deus sabia o perigo que era você conviver com o altar do inimigo.
Por isso que o Senhor disse o quê? Não quero que vocês nem se casem com esses povos, porque o Senhor sabe que quando você faz uma aliança que não, com uma pessoa, com alguém que não é para você fazer, você está se submetendo ao altar dessa pessoa. Por isso que foi que Ruth disse. Ruth disse para a sogra dela: aonde tu for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Ruth sabia do poder de um pacto, de uma aliança. Tem altares de pecados que estão se perpetuando. Entendeu, irmão? Você vê Abraão, ele levantou altares e ele deixou geracionalmente a sua fé, o seu legado. Mas Abraão, quando pecou, o que acontece? Ele mentiu, aí vem Isaac, mente, aí vem Jacó, a mentira potencializa, vem os filhos de Jacó, a mentira entra em um teor muito maior, a ponto de venderem o irmão, dizer para o pai que o irmão morreu. Então, para você ver como um altar tanto de pecado quanto um altar de bênção, ele pode se perpetuar na sua vida, na vida dos seus filhos. Um altar, o que você faz hoje não é só para você. Não é só. E aí, sabe o que é que está acontecendo? Eu quero dizer, você que está enfrentando várias problemáticas e de repente você diz, do nada, tudo começou a quebrar. Do nada o marido foi embora. Do nada apareceu essa enfermidade. Do nada eu comecei a sentir essa dor de cabeça. Não. O Senhor está dizendo, ei, tem altares que precisam ser quebrados. Você vai ver, sabe qual é o maior problema da nossa geração, irmãos? É que nós estamos abolindo os códigos espirituais que Deus nos deu. A Bíblia fala de quê? Que Balaão, ele se levantou. E para ele sacrificar, ele pediu o quê? Levanta um altar, Balaque. Eu quero 7 novilhos. Eu quero 7 carneiros. Por quê? Porque ele sabia que para o mundo espiritual se mover precisava ter altares. E sabe qual é o problema da nossa geração? Que os feiticeiros, os filhos das trevas, o que é que eles estão fazendo? Eles estão nos imitando. Eles estão usando os códigos espirituais nossos. E nós estamos dizendo, não precisa. Não, isso é misticismo, isso é religiosidade. E o diabo está em frente, o diabo está começando a ganhar espaço na tua casa, na tua vida, entendeu? Porque o Senhor está dizendo, ainda assim, existem códigos espirituais que Deus entregou a você, como filho de Deus, para mover, para dominar o mundo espiritual. E eu e você está o que? Nós estamos perdendo. Estamos dizendo, não existe mais maldição hereditária. Eu acredito na herança genética do DNA, da biologia, mas eu não acredito no DNA, na herança genética espiritual, almática, em título de corpo, alma e espírito na tricotomia humana. Então é assim que o diabo está vencendo, levando a gente para um setor de ceticismo, de incredulidade. Como é que você vai destronar Baal? Como é que você vai quebrar esses altares na tua casa, na tua vida, se você acha que tudo é religiosidade? Não, isso eu tenho te convidado para dizer, ei, levante altares, não comece, não entre nesse lugar de abolir o que Deus tem entregado como chave para a sua vida. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer, ei, a primeira coisa que você tem que fazer quando você passa por uma tribulação é levantar um altar. Noé, depois do dilúvio, ele não foi festejar, ele não foi celebrar, ele foi levantar altar. Foi levantar altar. O Senhor está dizendo, cadê você que não tem levantado altar? Cadê você que tem dito, eu estou cansado, eu preciso relaxar, eu preciso viajar, eu preciso de uma piscina, eu preciso de uma praia, eu preciso de um cinema. Não estou dizendo que isso é errado, mas quanto tempo da nossa vida nós temos levantado altares para o entretenimento, para tantas outras coisas, e Deus está dizendo, a guerra está na porta, e o Senhor está te convocando agora. Deus está dizendo que é tempo de levantar altar, porque o próprio Jesus no Gólgota levantou um altar. E ali ele derramou o seu sangue, que é a moeda do mundo espiritual, é sangue. E ali ele derramou o sangue para quê, irmãos? Para que a nossa linhagem, o nosso mundo, a nossa vida fosse pautada em altares, para que a gente entendesse que nós precisamos levantar altar. E é isso que o diabo tem feito nos dias de hoje. O diabo sabe que para levantar altar, eu e você tem que ter oferta, tem que ter oferenda em cima do altar. Por isso que Davi disse na ilha de Araúna, não darei ao Senhor nada que não me custe. O que eu darei ao Senhor vai me custar. Ou seja, quantas vezes você vai atrás do filho do campo, fazer feitiçaria, você vai ver, não vai ter nenhum feiticeiro que não cobre uma alta quantia de dinheiro. E o que é que o diabo tem feito?
botado hoje na cabeça dos irmãos, não, que o pastor é bandido, não deposite seu dinheiro, não dizime, não oferte. Por quê? Porque o diabo quer que o seu altar fique vazio, para que a sua vida não se mova. E o Senhor está dizendo, o altar vazio não tem fogo. E o Senhor está dizendo que é tempo de levantarmos altares. É tempo de você começar a levantar altar. Sabe por quê? Se você entender, o altar que tem aqui em Campinas é diferente do altar das trevas que estou falando, que a gente guerreia. É diferente do altar que tem lá em Aracaju. É diferente do altar que tem lá em Mato Grosso. Por quê? Porque cada rua, cada cidade, cada estado tem um altar infernal para a gente guerrear. Porque toda cidade tem um altar, só que esse altar tem uma funcionalidade diferenciada. São espíritos malignos que atuam na área do roubo, na área do homicídio, do suicídio, da promiscuidade, do aborto. Cada região vai ter um índice dentro das estatísticas que vai se sobrelevar, porque há um altar, um trono do inferno que governa ali. Mas quando nós, como igreja, levantarmos um altar como Elias, o Senhor responderá com fogo. O Senhor responderá com fogo. É tempo de nós quebrarmos o altar do vício, todo altar maligno, de ciclos repetitivos. Deus me trouxe aqui para dizer, vai quebrar ciclos repetitivos na tua casa, na tua família, no teu casamento. Esse altar de miséria não vai ser mais alimentado. Esse altar de todo final do mês você fica apertado. Não, o altar do inferno que fecha as portas, que faz você viver de empréstimo. Não, o Senhor está dizendo que Ele está mudando a tua história. O altar está sendo desfeito, mas é necessário você ter coragem, levantar de madrugada. Ei, Senaqueribe tinha um altar, mas Ezequias tinha um melhor. A Bíblia fala que quando ele recebeu a carta, ele pegou a carta, irmãos, e chegou no templo e disse, aqui, Senhor, olha aqui, o que o inimigo está tentando fazer, eu tenho um altar. E a Bíblia fala o quê? Que o Senhor veio. E eu estou dizendo para você, o Senhor vai visitar você, toda a intimidação, as cartas que o inimigo tem tentado enviar contra os teus filhos, contra a tua casa. O Senhor está dizendo, ei, você vai para o altar, vai rasgar as suas vestes, vai colocar você vai colocar cinza na tua cabeça e vai dizer, Senhor, olha aqui, eu não posso, mas tu pode, eu não tenho, mas tu tem. E você vai ver Senaqueribe se dobrar diante do Deus dele, Nisroque, e morrer. Dagon, diante do altar do Senhor, fez o quê? Amanheceu decepado, cabeça, pernas, braços. É o que o Senhor vai fazer. Ei, está dizendo, olha, que vai decepar todo o governo do inferno. Haverá uma mudança. Esse ano é ano de mudança, é ano de quebra de altares. Deus vai quebrar todos os altares do inimigo que tem se levantado contra a tua casa. O Senhor está dizendo, comece a perceber, não é normal o que tem acontecido no teu casamento, com teus filhos, na tua vida financeira. O Senhor está dizendo, comece a ver o diagnóstico, é um altar, e o Senhor está colocando nas tuas mãos o martelo que esmiuça a penha, e o Senhor está dizendo, você vai levantar altar de madrugada como Gideão, você vai derrubar altar de madrugada, você vai se levantar e vai ver que o Senhor vai operar em teu favor. Ele é fiel para tudo executar. Que Deus abençoe, que você fique com essa palavra e que você comece a entender os princípios, os códigos espirituais sobre essa palavra, porque Deus está te chamando para entender que não é normal, é de cunho espiritual que a tua casa está enfrentando e você precisa quebrar altares. Quebre altares nesse dia. Deus está chamando você para você entender, fazer um estudo até 20 gerações atrás, e você vai quebrar. Deus vai se mostrar, Deus vai se revelar a você em sonhos, Deus vai trazer palavras e você vai começar a entender. E no livro de Ezequiel 46, os versículos 13 ao 15 fala que todas as manhãs eles ofereciam ao Senhor no altar o cordeiro. Eles ofereciam cereal, eles ofereciam a farinha, eles ofereciam azeite. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, eu quero que você ofereça diante do meu altar as suas vontades, os seus desejos, as suas renúncias. Eu quero que você ofereça diante do meu altar sobre o fruto do teu trabalho, que é o teu cereal, a tua farinha. Entregue diante de mim.
o teu melhor. Vai lá e diga, Senhor, eis aqui a minha farinha, eis aqui aquilo que eu tenho, como fez aquela viúva. Só tenho apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas mesmo assim é teu. Os meus recursos são teus. Entregue diante do altar do Senhor, você vai fazer uma mudança na tua empresa. Deus vai colocar algo grande na tua mão. Vem conexão. Está preparado para assinar contrato? Está preparado para o Senhor mover a terra? O Senhor vai mover você de geografia, mas é necessário altar diário com azeite. O Senhor quer que você celebre a Ele com alegria. Haverá milagre. Vai acontecer milagres. Hoje aqui vai acontecer milagres. Hoje aqui, mas não importa a sua dor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagres. Vai haver milagre quando você se disponibilizar para ser essa oferta, esse sacrifício vivo ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Amém?